Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme eu havia comentado, vamos iniciar uma série de algumas explicações específicas. Hoje eu quero começar com uma explicação a respeito da saudação. Porque algumas igrejas, alguns ministérios cumprimentam com shalom, 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 graça e paz, a paz do Senhor. Por que que algumas igrejas, algumas denominações saudam de uma forma e outras salvam de outra? Eu quero aqui dar uma breve menção ao significado da saudação. A saudação, ela é uma forma do ser humano reconhecer um ao outro. E a mesma forma de você expressar um sentimento, um respeito, uma forma de você mostrar que você reconhece nele que ele também é um semelhante. Então, a saudação ela foi instituída para uma forma de nós, né, seres humanos, demonstrar um respeito, uma consideração, uma forma de mostrarmos que não há hostilidade. A saudação é um contrato de paz, é uma forma de afirmar a paz entre indivíduos. Nós, seres humanos, temos diversas formas de saudar. Nós temos saudações em diversas formas, conforme filosofias, conforme hábitos, né? Os orientais, por sua vez, eles têm o hábito de se curvar quando de pé, fazem sempre a reverência com a cabeça, e também quando estão de joelhos, né? Então, eles curvam o corpo, colocando a testa ou a fronte no chão. Esta é uma forma de demonstrar respeito, demonstrar reconhecimento. Existem tribos na África que têm a saudação, né, que, lógico, no dialeto deles, mas eles falam, eu vejo você. É uma forma de mostrar que existe, né, um respeito por aquela pessoa, assim como também, muito parecido, na Índia, que diz que eu vejo o Deus que há em você. Eu sou Deus e como eu vejo também a parte de Deus em você. Então, são crenças, são formas de você reconhecer, né, reconhecer um indivíduo dentro de cada filosofia. No caso das nossas igrejas, das igrejas cristãs, igrejas evangélicas, das igrejas judaicas, né, tem várias formas que nós fazemos a saudação. Mas qual é a correta? Qual é a que nós devemos usar? Na realidade, não existe uma específica. Assim como nós podemos dizer para uma pessoa bom dia, boa tarde, boa noite, nós também podemos falar maravilhoso dia. Uma empresa onde eu trabalhava, nós sempre usávamos esse termo para ser um dia melhor do que bom, né? Seria maravilhoso, excelente dia, certo? Assim, desta mesma forma, nós costumamos a ter variações nas nossas igrejas. Algumas igrejas usam shalom, outras igrejas ou pessoas usam shalom, shalom, que seria mais do que perfeita paz, né? Que a paz do Senhor ela já é perfeita, mas shalom, shalom é algo acima, melhor, muito mais do que o especial. Assim como nós podemos falar graça e paz, que nossa é a graça do Senhor e a paz do Senhor, ou somente paz do Senhor, ou até mesmo Deus abençoe, né? Seja abençoado, né? Então todas essas formas não são erradas, né? Mas por tradição, algumas igrejas adotam alguns sistemas, como tem algumas igrejas que não usam a paz do Senhor, elas usam a paz de Deus, que também não está errado. E realmente você está desejando o bem, está reconhecendo aquela pessoa como uma pessoa importante, uma pessoa que você quer paz com ela, né? Então é necessário compreendermos essas saudações, essas formas de agir e saudar sempre as pessoas com aquilo que você realmente deseja.
Da mesma maneira, né, nós precisamos compreender que a falta da saudação, historicamente, filosoficamente, significa que você está colocando, né, uma certa agressividade e uma declaração de guerra com aquela pessoa. Sim, a falta de saudação, a falta de cumprimento, ela é uma declaração de hostilidade. Nós vemos que contratos são assinados com um aperto de mão, que é a forma ocidental, né, de nós saudarmos, e ficou tradicional usarmos o aperto de mão, mas a falta desse aperto de mão, nós podemos ver aí em situações, nós vemos em jogos aí, né, de futebol, outras situações, quando, aliás, até em lutas, né, de MMA, quem gosta de luta de MMA, a gente vê que após até mesmo o combate, ou até antes do combate, quando fazem aquele enfrentamento, aquela apresentação, uns se recusam a saudar, a cumprimentar. E isso é uma declaração de guerra, uma falta de reconhecer aquela outra pessoa como um igual, como uma pessoa de valor, ou demonstrar respeito por aquela pessoa. Então é necessário compreendermos isso. Jesus, quando envia os 70 para saírem ministrando a palavra, curando, expulsando demônios, o que ele diz? Ao entrar na casa, quem vos receber, né, declare a paz, declare bênção naquela casa. É sempre importante. Só que veja, Jesus deixou claro: você vai declarar, mas se não houver paz naquela casa, ninguém que a receba, que ninguém que concorde com ela, essa paz retornará para vocês. Veja, nós temos que compreender que é o nosso papel saudar, cumprimentar, abraçar o nosso próximo e demonstrar para ele o nosso desejo. Isso não significa que ao saudar uma pessoa, ao cumprimentar uma pessoa, essa pessoa, de repente, se nós notarmos que essa pessoa não está recebendo essa saudação, não está retribuindo essa saudação, ou qualquer outro tipo de atitude, nós não devemos fazer. Nós devemos sim, nós devemos mostrar o nosso desejo que essa pessoa realmente receba a paz. Se ela não recebe, não será perda de tempo, não será perda de paz, não será perda de saudação. Pelo contrário, essa paz retornará para nós. É como se nós estivéssemos nos abençoando próprio, né? Nós mesmos nos abençoando. Não que seja esse o objetivo, mas é que ela não se perde. Ao fazermos o bem, nós também somos beneficiados. Então é necessário compreendermos que é necessário que nós levemos a paz, que nós levemos a saudação, que nós demonstremos que nós temos a intenção, o interesse que nós precisamos levar para aquelas pessoas o Senhor Jesus, levar realmente paz, alegria e harmonia. Seja saudando com shalom, shalom, somente shalom, seja com a paz do Senhor, seja apenas com paz, sendo de repente também graça e paz, ou de repente a paz de Deus. É óbvio que essas saudações, elas normalmente identificam certos ministérios, identificam certas filosofias, assim como também as demais que eu citei, né, que são da África, japonesas, né, orientais, todas elas têm o seu significado e a sua importância. Nós podemos não concordar, de repente, com a visão dessas ideologias, dessas filosofias, mas isso não significa que nós não podemos desejar a paz para essas pessoas e nem tampouco deixar de receber a paz que elas nos desejam. É óbvio que precisamos observar aquilo que está sendo falado e o significado daquilo, através da qual a pessoa está te abençoando. Portanto, é esse o significado da saudação. É esse o significado de quando Jesus diz: vai e declarai a paz, declarai bênção naquela casa, porque a pessoa não está obrigada a receber. De repente, pela filosofia, ideologia de vida, de repente, pela visão da pessoa, ela não concorda com o seu modo de ver. Por isso também que nós precisamos saber qual é a paz, ou seja, a saudação que eu vou aceitar ou não.
não vou aceitar. É diferente você aceitar uma saudação, um desejo de uma pessoa e você concordar com ela, né? Da mesma forma que nós podemos saudar a pessoa e ela não aceitar, nós também não seremos mal educados, né? De não cumprimentar com o nosso desejo de paz. Mas, de repente, aquilo que a pessoa deseja para nós, nós também não podemos receber. Mas é claro que precisamos compreender, saber exatamente aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo desejado para nós. Bom? Então, shalom, shalom para você, graça e paz na sua vida, paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente, que eu possa ter te auxiliado em mais um pouquinho nessa sua caminhada, nesse seu conhecimento da palavra de Deus, que você possa realmente crescer na comunhão do Pai, crescer na comunhão, né, com o Senhor e com os da sua igreja, aqueles que de repente comungam da mesma compreensão, ou seja, da mesma filosofia de vida, da mesma fé, da mesma crença que você. Caso você ainda não tenha conhecimento ou não atue em alguma igreja, não seja membro, procure. Procure conhecer mais da palavra, procure estar presente, busque uma igreja que possa realmente te fortalecer, possa te auxiliar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu, por muito tempo também, tinha minhas dúvidas, tinha os meus medos. Eu lia a Bíblia, não compreendia muita coisa, né? E tinha muitos achismos. Então, eu fui questionar, comecei questionando padres, depois questionei pastores, depois questionei familiares, pessoas que eu tinha confiança. E aí eu fui tirando também o meu entendimento, porque é necessário buscarmos. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar entendimento, que nós temos que aceitá-lo, sim, do nosso coração e do nosso entendimento. Não é simplesmente por acharmos, não, vou ser comovido, não é sentimento, é decisão consciente. Então busque conhecer mais a palavra e deixa Deus cuidar de você também, porque Ele te ama. Tá bom? Shalom, shalom. Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja na sua vida. Graça e paz. Grande prosperidade na sua vida.